Há um momento invisível em que o coração de um homem escolhe uma mulher e ele mesmo não percebe. É um gatilho emocional silencioso que, quando acionado, faz ele pensar em você sem querer, procurar você sem planejar, sentir sua falta mesmo tentando evitar. Se você já se perguntou por que alguns homens se apaixonam rápido enquanto outros parecem imunes, a resposta está em 3 comportamentos que vou revelar para você. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Não se trata de jogos, nem de seguir regras rígidas, nem de fingir ser alguém que você não é. Os homens percebem falsidade com muito mais rapidez do que demonstram. O que realmente mexe com a mente e o coração masculino é algo muito mais profundo e humano. Ao longo dos anos, observei como o ser humano se relaciona com imagens internas, projeções e símbolos. Não estamos falando de teoria, sim de como a alma funciona sem que a gente perceba. O que faz um homem se apaixonar perdidamente está escondido nesses mecanismos que atuam no fundo da mente dele. E por isso muita gente tenta e fracassa, porque age na superfície enquanto o que realmente importa está escondido lá embaixo. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de tentar provar valor e começa a despertar valor. Você sai do lugar de cobrança e entra no lugar de magnetismo. Você para de correr atrás e começa a caminhar no próprio ritmo. E o que antes fugia de você começa a se aproximar. Não porque você está fazendo esforço, mas porque o seu centro emocional finalmente se alinha com aquilo que realmente atrai. Existem 3 comportamentos que despertam esse lugar no coração masculino, e cada um deles conversa com uma necessidade profunda que muitas vezes nem ele admite ter. São comportamentos simples, mas precisos, que mexem com o que existe de mais humano nele, a necessidade de se sentir vivo, visto e valorizado. Mas antes de entrar neles, você precisa entender algo essencial. O amor masculino não começa no afeto, começa no impacto, começa no momento em que ele percebe algo em você que o desarma de um jeito que ele não esperava. Não é o que você oferece, é o que você desperta. Não é o que você diz, é o que ele sente quando você existe perto dele. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa competir com ninguém, nem se transformar em algo que não é. Você só precisa aprender a acessar o tipo de energia que o coração masculino reconhece como raro, aquela mistura de força, calma, presença e mistério que nenhum homem esquece. O primeiro comportamento, permanecer inteira. O primeiro comportamento nasce dessa compreensão mais profunda. É a sua capacidade de permanecer inteira, mesmo quando gosta dele. Parece simples, mas poucas mulheres conseguem fazer isso. A maioria, quando começa a sentir algo, entrega tudo, abre tudo, se doa mais do que deveria e, sem perceber, deixa de ser mistério e vira hábito. E o hábito não move, o hábito não queima, não provoca, não desperta a admiração. O que desperta a admiração é a mulher que gosta, mas não se anula, que sente, mas não se perde, que se envolve, mas não se dissolve. A mulher que continua com a própria vida, com seus próprios interesses, com seus próprios caminhos. A mulher que não abandona a própria essência para ser aceita. Esse comportamento toca uma parte silenciosa da mente masculina, o conjunto de medos escondidos, inseguranças, receios e dúvidas que todo homem carrega, mesmo quando mostra força. Quando uma mulher mantém sua integridade, mesmo gostando, ela ativa algo na mente dele que o faz pensar o quanto poderia perder
se não valorizasse essa presença. Isso cria respeito, e o respeito é o terreno onde a paixão cresce. Uma mulher pode ser linda, inteligente, carinhosa, sedutora, mas sem respeito, ela não se torna inesquecível. O respeito é o que transforma presença em impacto, e é isso que a integridade emocional desperta. Esse comportamento também ativa outro mecanismo poderoso relacionado ao instinto masculino de conquista, não no sentido infantil de jogo, mas no sentido profundo da psicologia evolutiva. O homem valoriza aquilo que o desafia de forma saudável, aquilo que exige dele presença, consistência, entrega. Não porque você está dificultando, mas porque você está vivendo a própria vida, seguindo o próprio ritmo, priorizando a própria evolução. Isso o faz perceber que ele precisa merecer o espaço que deseja ocupar na sua vida. E isso não é manipulação, é maturidade, não é jogo, é consciência. A mulher que permanece inteira enquanto gosta de um homem desperta nele a sensação de que encontrou alguém raro. E é assim que a paixão verdadeira começa. O segundo comportamento, descanso emocional. O segundo comportamento faz um homem se apaixonar perdidamente porque cria nele uma sensação que ele não encontra em mais nenhum lugar do mundo. A sensação de descanso emocional. Parece simples, mas é uma das raridades mais valiosas que existem. Um homem pode admirar muitas mulheres, pode achar várias bonitas, pode respeitar várias, mas ele só se apaixona profundamente por aquela que se torna um lugar de paz na vida dele. Não paz de silêncio, mas paz de autenticidade, paz de ser, paz de poder existir como é, sem precisar fingir força o tempo inteiro, sem medo de ser julgado, sem medo de ser diminuído. É aí que entra um tipo de comportamento que poucas mulheres têm, mas que, quando existe, transforma tudo. É a capacidade de enxergar o homem além da armadura, além da máscara social, além da persona. Ao longo de anos de prática clínica, observei que todos nós usamos máscaras que mostramos ao mundo para não expor nossas vulnerabilidades. O homem aprende isso desde cedo. Ele aprende a engolir o choro, a esconder o medo, a se provar o tempo inteiro. Ele aprende a carregar peso sem reclamar e por isso ele raramente mostra o que sente. Não por falta de sentimento, mas por proteção. Quando ele encontra uma mulher que não o exige perfeito, mas real, algo dentro dele se derrete. Ele sente algo que não sabe explicar em palavras, mas sente no corpo, sente nos músculos relaxando, na respiração ficando mais leve, na mente desacelerando, sente que pode baixar a guarda sem perder valor, que pode sentir sem parecer fraco, que pode falar sem medo de que aquilo seja usado contra ele. Essa mulher se torna o lugar onde ele descansa do mundo. E quando um homem encontra isso, ele não solta porque é raro, porque é precioso, porque é seguro. Esse comportamento não tem nada a ver com ser boazinha, submissa, disponível demais ou sempre concordar. Pelo contrário, a mulher que oferece descanso emocional é firme, clara, madura e verdadeira. Ela não mascara a própria opinião, não esconde a própria verdade, não engole o que sente. Ela apenas comunica tudo isso sem violência, sem ironia, sem competição. Ela não entra em guerras desnecessárias, não cria tensão o tempo inteiro, não cobra mais do que ela mesma está disposta a entregar. Ela não exige que ele seja um super-herói, apenas que seja honesto. E essa honestidade emocional cria um vínculo profundo e involuntário que ele não consegue controlar. Esse tipo de vínculo toca a imagem interna do feminino dentro da psique masculina. Toda vez que um homem encontra uma mulher que se alinha com essa energia interna, ele sente uma atração que vai além do físico. Ele sente algo como reconhecimento, como se já conhecesse aquela energia, mesmo que nunca tenha visto aquela mulher antes. É uma sensação de familiaridade emocional, de significado, de conexão. E quando você desperta isso, você se torna inesquecível para ele.
Ele começa a pensar em você sem querer, começa a procurar você sem perceber, começa a sentir sua falta, não apenas da sua presença, mas da sensação que você provoca dentro dele. O terceiro comportamento, profundidade leve. O terceiro comportamento que faz um homem se apaixonar perdidamente é a combinação do primeiro e do segundo, mas com um detalhe que transforma tudo. É a sua capacidade de ser profunda sem ser intensa demais, misteriosa sem ser distante, disponível sem ser previsível. É uma espécie de equilíbrio que toca a alma masculina com uma força que ele não consegue explicar. Esse comportamento nasce da sua própria relação consigo mesma. A maneira como você cuida da sua mente, do seu corpo, dos seus ciclos, dos seus sentimentos. A mulher que vive de forma profunda desperta desejo emocional. A mulher que vive de forma leve desperta desejo físico. Mas a mulher que consegue unir profundidade e leveza ao mesmo tempo desperta amor. Esse comportamento se expressa de várias formas. No jeito que você fala, sem pressa, mas com verdade. No jeito que você olha, não para analisar, mas para compreender. No jeito que você toca, não para seduzir, mas para sentir. No jeito que você vive, não buscando aprovação, mas buscando sentido. O homem percebe isso. Ele percebe quando uma mulher tem alma, quando tem mundo interno, quando tem maturidade emocional, quando tem uma energia que não tenta impressionar, apenas existe. Isso o encanta porque o tira da superfície. Os homens vivem esmagados por superficialidade. Quando encontram profundidade, se apaixonam. Quando encontram profundidade leve, se entregam. Esse comportamento cria no homem uma experiência emocional que ele não encontra facilmente. Ele sente que você é rara, que é única, que tem uma vibração que não se repete. E quando um homem encontra o que é raro, ele protege. Quando encontra o que é profundo, ele escolhe. Quando encontra o que é leve, ele volta. Quando encontra o que é verdadeiro, ele fica. E quando um homem sente isso, mesmo que tente resistir, o coração dele começa a se mover na sua direção. É quase involuntário. Ele pode estar acostumado a controlar tudo, a manter distância, a não se envolver tão facilmente. Pode ter criado hábitos emocionais para evitar se apaixonar. Pode ter sido ferido antes. Pode ter medo de perder o controle. Mas nada disso impede o que ele sente quando encontra uma mulher que desperta esses três comportamentos ao mesmo tempo. O coração dele simplesmente reconhece. Reconhece a força que não sufoca, a presença que não prende, a calma que não esfria, o mistério que não afasta. Reconhece o espaço emocional onde ele pode existir sem sentir que precisa provar nada a cada segundo. A verdade sobre a paixão masculina. Porque a verdade é que o homem não se apaixona pela mulher que mais o impressiona, nem pela mulher que mais demonstra amor, nem pela mulher que mais se esforça. Ele se apaixona pela mulher que desperta a versão dele que ele gosta de ser. É quando ele percebe que ao seu lado ele se torna mais inteiro, mais consciente, mais conectado, mais verdadeiro. Ele não se apaixona pela beleza dela, mas pela beleza que ele descobre dentro dele quando ela está presente. Não se apaixona pela atenção que recebe, mas pelo homem que ele se sente quando é visto por ela. Isso é o que muda tudo, porque toca a camada mais profunda da psique masculina, aquela que é orientada não pela lógica, mas pelo símbolo, pela emoção reprimida, pela busca de significado. E exatamente por isso, a maioria das mulheres não entende por que certos homens se afastam quando elas começam a se doar demais. Não é porque eles não querem amor, não é porque eles não querem conexão, é porque naquele momento eles deixam de se sentir inspirados e passam a se sentir pressionados. Deixam de se sentir vistos e passam a se sentir cobrados. Deixam de se sentir conquistadores e passam a se sentir obrigados. E isso mata o movimento natural da paixão.
A paixão nasce do desejo de ir até você, não da sensação de que ele está sendo puxado. O amor nasce do desejo de ficar, não do medo de perder. A entrega nasce quando ele sente que escolheu, não quando sente que foi empurrado. Por isso, quando você oferece a ele esse equilíbrio raro entre força e gentileza, entre profundidade e leveza, entre presença e liberdade, você ativa nele algo que ele não encontra em mais ninguém. Você desperta a parte dele que quer ficar não por necessidade, mas por admiração. A admiração, combustível da paixão. E a admiração é o combustível mais puro da paixão masculina. É ela que define não apenas se ele vai gostar de você, mas se ele vai lutar por você, priorizar você, escolher você. A admiração não nasce do quanto você se sacrifica, nasce do quanto você brilha sem precisar pedir reconhecimento. Nasce da sua postura diante da vida, não da sua postura diante dele. E esse brilho não é arrogante, não é exibido, não é inflado. É um brilho tranquilo, um brilho silencioso, um brilho que vem da relação que você tem consigo mesma. O homem percebe quando uma mulher tem essa luz. Aquela mistura de maturidade, inteligência emocional, sensibilidade e autoconhecimento. Quando você fala de maneira consciente, quando você não reage impulsivamente, quando você não tenta competir, quando você sabe a hora de recuar e a hora de falar, quando você entende o próprio valor sem precisar justificar nada, essa postura toca algo profundo na alma dele, porque representa algo que ele busca sem saber nomear. Estabilidade emocional com alma. É como se ele finalmente encontrasse uma mulher que não carrega apenas beleza, mas centro. E cada vez que você se posiciona de forma calma, firme e verdadeira, o coração dele confia mais em você. Ele percebe que você não é uma tempestade constante, mas também não é monotonia. Você é intensidade equilibrada, é profundidade que não afoga, é amor que não invade. O homem se apaixona quando sente que encontrou um espaço emocional onde ele pode crescer, onde ele pode evoluir, onde ele pode ser melhor. E é isso que a mulher centrada proporciona. Ela não muda o homem, ela desperta nele o desejo de mudar. Esse desejo é o que faz um homem te enxergar diferente de todas as outras. Ele percebe que a conexão que vocês têm é mais do que atração física, mais do que química, mais do que conversa. Ele percebe que existe algo mais profundo, algo que toca exatamente onde ele nunca conseguiu acessar sozinho. E quando ele percebe isso, algo dentro dele se assusta e algo dentro dele se entrega. O medo aparece porque a profundidade assusta quem aprendeu a viver na superfície. Mas a entrega acontece porque a profundidade também cura quem cansou de viver se escondendo, o poder do espaço. E você não precisa fazer esforço para que essa entrega aconteça. A pior coisa que pode existir entre duas pessoas é a mulher tentar empurrar o homem para um lugar emocional que ele ainda não consegue sustentar. Isso quebra a conexão, isso cria resistência. O homem só consegue se entregar quando sente que a entrega vem dele. E ela vem quando você faz aquilo que poucas mulheres conseguem, quando você deixa espaço. O espaço é o berço do amor masculino. O espaço é onde ele pensa, sente, processa. O espaço é onde a saudade nasce. O espaço é onde a paixão cresce. O espaço é onde a decisão dele se forma, porque o homem não decide nada no calor da emoção, decide no silêncio. Ele pensa sobre você quando está no banho, quando está dirigindo, quando está no trabalho, quando está sozinho. É ali que você cresce no coração dele, é ali que você ocupa espaço, é ali que ele começa a perceber que está sentindo falta não só da sua voz, mas da sua energia. Não só da sua presença, mas da versão dele, que só aparece ao seu lado. É ali que ele começa a temer perder. E esse é o ponto exato em que a paixão se transforma em movimento. Ele começa a se aproximar, começa a mandar mensagem, começa a puxar assunto, começa a criar oportunidades, não porque você pediu, mas porque ele quer.
O que você precisa entender é que um homem não se apaixona porque você está sempre ali. Ele se apaixona porque, mesmo gostando dele, você continua sendo você. Continua cuidando da sua vida, continua tendo os seus interesses, continua sendo inteira, continua sendo profunda, continua sendo leve, continua sendo humana. É isso que o atrai, é isso que o inspira, é isso que o move. A mulher que se apaga por causa de um homem perde o magnetismo que o fez se aproximar. A mulher que cresce enquanto gosta se torna inesquecível. Vulnerabilidade consciente. E esse movimento cresce ainda mais quando você toca nele, através da vulnerabilidade verdadeira. Não aquela dramatizada, nem aquela exposta como cobrança, nem aquela usada como chantagem emocional, mas a vulnerabilidade consciente, a capacidade de expressar sentimentos sem transformar isso em guerra. O homem se apaixona quando percebe que você é capaz de falar sobre o que sente de um jeito humano, maduro, presente, quando você diz o que incomoda com clareza, sem ataque, quando você compartilha o que sente sem exigir que ele conserte tudo, quando você mostra o coração sem jogar o peso inteiro dele nos ombros dele, essa vulnerabilidade desperta algo que ele tenta esconder o tempo inteiro: o desejo de proteger. Não proteger no sentido tradicional, mas no sentido emocional. Proteger a conexão, proteger o espaço que vocês construíram, proteger a forma como você se sente quando está perto dele. Ele sente que quer cuidar, quer estar presente, quer ser alguém que vale a pena, não porque você pediu, mas porque ele sente que encontrou uma mulher que não usa o amor como arma, mas como linguagem. Esse tipo de conexão transforma o homem por dentro. Ele começa a baixar a guarda, começa a sentir mais, começa a confiar mais. E quando ele confia, ele entrega. A entrega masculina não vem das palavras dele, vem das atitudes. O homem que se apaixona começa a mostrar isso no detalhe, na forma como te escuta, na forma como te procura, na forma como te protege emocionalmente, na forma como lembra pequenas coisas que você disse, na forma como ele se torna mais presente na sua vida sem que você precise cobrar presença. A presença masculina espontânea é o sinal mais claro de paixão real. E quando essa presença aparece, você sente pelo olhar, sente pelo cuidado, sente pela forma como ele passa a te priorizar, o ritmo masculino. E é aqui que muitas mulheres tropeçam, confundem a presença sincera com uma oportunidade de exigir ainda mais. Acabam sufocando aquilo que estava crescendo de forma natural. Mas a mulher que entende a psicologia masculina recebe essa presença com calma. Ela não acelera o processo, não tenta transformar aquilo imediatamente em compromisso, não tenta rotular tudo antes da hora. Ela sabe que o amor verdadeiro nasce da soma entre profundidade e tempo, entre conexão e paciência, entre intensidade e maturidade. Quando você mantém essa postura, o homem sente que pode construir com você no ritmo dele. E o ritmo masculino é diferente, não porque ele ame menos, mas porque processa de outra forma. Ele precisa amadurecer sentimentos para confiar nos próprios sentimentos. Precisa compreender a própria emoção para se entregar à emoção. E quando ele encontra uma mulher que respeita esse processo, ele não se sente pressionado, se sente seguro. A segurança emocional é a chave da paixão masculina. Ela não nasce do amor, nasce do espaço que o amor encontra. E quando essa segurança nasce, o amor dele deixa de ser instinto e passa a ser decisão, porque o homem não decide amar no momento da paixão, decide amar no momento da calma. É quando ele percebe que você não só o inspira, mas também o acolhe.
não só desperta o melhor dele, mas também aceita o que ainda está sendo construído. Não só o desafia a evoluir, mas também caminha ao lado dele enquanto ele evolui. Pertencimento emocional. Essa combinação cria algo dentro dele que é muito mais poderoso do que a maioria das pessoas imagina. Cria pertencimento. O pertencimento masculino não é sobre dependência, é sobre conexão que faz sentido. É sobre sentir que encontrou alguém que fala a mesma língua emocional, mesmo quando o mundo exige dele outra língua o tempo inteiro. É sobre saber que existe um lugar onde ele pode ser inteiro sem precisar negociar partes dele para continuar sendo aceito. É nesse lugar que ele escolhe ficar, é nesse lugar que ele se apaixona de forma madura, profunda e contínua. E você não precisa forçar nada para que esse lugar exista. Ele nasce naturalmente quando você vive a sua verdade, quando você não disfarça o que sente, mas também não explode em todas as direções. Quando você não se esconde para parecer forte, mas também não derrama suas dores sem consciência. Quando você não tenta controlar a narrativa, mas também não se perde dentro dela. Sua honestidade emocional cria portas, não muros. E o homem que está emocionalmente disponível atravessa essas portas com naturalidade. E é assim que o amor masculino vai se construindo em camadas. Primeiro ele sente curiosidade, depois sente admiração, depois sente paz, depois sente desejo de construir, depois sente medo de te perder e finalmente sente amor. Não o amor impulsivo, mas o amor sólido. Aquele amor que permanece mesmo quando os sentimentos oscilam, porque ele não se apoia na emoção do momento, mas na experiência profunda que ele vive ao seu lado. E essa experiência é feita exatamente dos comportamentos que você despertou desde o início: integridade, descanso emocional e profundidade leve. Entendendo o silêncio masculino. Mas existe algo importante que você precisa saber. Mesmo quando o amor dele está crescendo, mesmo quando o coração está se abrindo, mesmo quando a presença está aumentando, o homem pode passar por fases de retração. E isso não é um sinal de desinteresse, mas de processamento emocional. É nesses momentos que muitas mulheres sabotam a conexão, confundem o silêncio dele com rejeição, confundem a introspecção dele com afastamento, confundem a pausa dele com falta de sentimento. Mas o silêncio masculino costuma ser afeto em processamento, não afeto em retirada. É por isso que a mulher centrada continua sendo tão rara. Ela entende que o silêncio não é inimigo, mas parte da dança emocional. Ela não invade o espaço dele, mas também não se afasta completamente. Ela permanece presente de um jeito leve, não faz perguntas que colocam pressão, mas também não cria barreiras que bloqueiam a conexão. Ela apenas continua sendo ela, e essa constância emocional é o que o faz voltar ainda mais presente. O homem volta para o lugar onde se sente compreendido, volta para o lugar onde não precisa se explicar o tempo inteiro, volta para o lugar onde a conexão não é frágil, volta porque quer, não porque foi empurrado. E quando ele volta dessa forma, ele volta com mais profundidade, ele volta com mais intenção, ele volta com mais clareza sobre o que sente. Ele volta entendendo que o que vocês têm não é algo passageiro, mas algo que faz parte da história dele. E o homem só deixa que algo faça parte da história dele quando sente orgulho disso. Orgulho de ter encontrado você, orgulho da forma como vocês se relacionam, orgulho da mulher que você é, orgulho do homem que ele está se tornando ao seu lado. Esse orgulho é uma forma de amor que muitas mulheres subestimam. O homem pode até não dizer todos os dias o que sente, mas demonstra através do orgulho que tem por você. O olhar dele muda, a forma como ele te apresenta muda, a forma como ele te prioriza muda, a forma como ele te protege emocionalmente muda. Ele não quer apenas estar com você, ele quer ser o homem certo para você. E isso é algo que não pode ser fabricado, nem cobrado, nem manipulado. É algo que nasce naturalmente quando você permite que a conexão floresça sem sufocá-la. A vulnerabilidade masculina. E isso nos leva a uma das partes mais profundas da psicologia masculina,
a forma como ele lida com vulnerabilidade. Para o homem, a vulnerabilidade não é apenas emoção, é identidade. Ele cresce acreditando que perder o controle emocional significa perder valor. Por isso, quando ele se apaixona, ele sente dois movimentos internos ao mesmo tempo: a vontade de se abrir e o medo de se abrir, a vontade de se entregar e o medo de ser ferido, a vontade de te mostrar o que sente e o medo de que você não cuide disso da forma correta.